A paz do Senhor, meus irmãos. Meus irmãos podem tomar assento. Dá licença, eu vou tirar a máscara. Irmãos, uma alegria imensa estarmos na casa do Senhor. Irmãos, eu elevo a Deus, Pai, toda a minha adoração. Elevo a Jesus Cristo, meu Salvador, toda a honra. E ao Senhor Espírito Santo, irmãos, todo o louvor. Ao Senhor Espírito Santo, Santo Consolador, que nos prepara como uma noiva, para nos apresentar ao Senhor Jesus sem mácula, sem pecado, sem manchas. Está aqui o Senhor trabalhando em cada um de nós, nos limpando, lavando, irmãos, as nossas vestes, nos purificando para nos levar até Jesus. Irmãos, o culto, ele é um todo. Muitas das vezes nós pensamos que Deus só vai falar conosco na hora da palavra, mas desde a hora que nós entramos aqui, quando nós nos prostramos na presença do Senhor em oração, o Senhor já começa a falar. Eu acho lindo quando tem uma sintonia no culto, eu acho tão bonito, porque o Espírito, dizer para a irmã Terezinha, irmã, a palavra que eu escolhi para ler, a senhora leu. Por quê? Porque a palavra é do Senhor, porque estamos em sintonia, né? Porque a palavra que Deus usou a pastora Fernanda para falar nesse momento, né? Unida à palavra que o Senhor pôs no meu coração, vai complementar o que Deus tem para nós, para cada coração que veio aqui. Então, como a irmã Terezinha já leu o Salmo 125, hoje é um culto de ensino, eu mudei a palavra, então nós vamos ler o Salmo 98, né? Mas nós vamos voltar depois no Salmo 125. Então, vamos ler o Salmo 98, onde o salmista, cheio do Senhor Espírito Santo, ele vai nos dizer: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas. A sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. O Senhor fez notória a sua salvação, manifestou a sua justiça perante os olhos das nações. Lembrou-se da sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Até aqui, meus irmãos. Irmãos, a palavra que Deus tem colocado no meu coração, né, para nós dividirmos nesta noite, como toda quinta-feira, né, quando a gente tem um ensino, eu vou precisar que os irmãos leiam para mim alguns versículos, nós vamos fazer essa interação, eu preciso dos irmãos, não estou aqui sozinha, né? Vou precisar de vocês, peço encarecidamente, quando eu errar, quando eu trocar o nome de um personagem bíblico, quando eu inverter o versículo, por favor, me corrijam, porque eu faço muito isso, tá? Os irmãos, irmã Rita, tá? Então, nós estamos abertos, porque nós estamos aprendendo a palavra do Senhor juntos. Vocês sentados, eu aqui, mas nós estamos juntos. Eu quero começar falando a palavra do Senhor nesta noite. Nós vamos falar sobre a vida de duas personagens bíblicas, de como Deus age na vida da pessoa que confia nele. Como é o agir de Deus na vida de uma pessoa. Irmã Rita, só duas, é porque o tempo não dá, tem muitas, mas eu peguei duas personagens nesta noite. Uma personagem está no capítulo 11 de Juízes. A Bíblia vai nos contar que na tribo de Gileade tinha um homem, também por nome de Gileade, ele era casado e ele teve uma união extraconjugal com uma prostituta. E desse relacionamento nasceu uma criança, um menino. E deram-lhe o nome Jefté. E esse menino cresceu. Então, quando ele era mocinho, seus irmãos chegaram para ele e falaram assim: sai daqui. Na linguagem dos adolescentes de hoje, né, que eu escuto muito na escola, vaza, sai daqui. Você não vai herdar conosco porque você é bastardo. Você não tem parte na herança do nosso pai.
Aquele menino, aquele moço, ele já era um moço, ele ouviu isso. E o que me chama a atenção é que nenhum ancião de Gileade defendeu esse moço. O pai não defendeu esse moço, ele não teve quem o defendesse. Então, esse moço pegou a sua mala e ele foi embora para uma cidade chamada Tobi. E lá ele ficou, e os anos se passaram, irmãos, para a alegria dos injustiçados, o tempo passa. E o tempo passou. E a Bíblia vai nos dizer, vai nos narrar, no livro de Juízes, que quando Josué morreu, então não se levantou rei, nenhum líder, um único líder para a nação. Então Israel fazia o que cada um achava certo aos seus olhos. Então Israel, ele estava afundado, atolado no lamaçal da idolatria, porque eles não tinham ainda conquistado toda a terra que Deus prometeu. Eles tinham conquistado só uma parte. Mas eles já tinham se deixado seduzir pelos deuses locais. Então, quando eles se afundavam, eles chafurdaram na idolatria. Então, a Bíblia diz que o Senhor vai levantar inimigos que vão vir contra eles. Porque na aflição, eles se lembravam do Senhor. Na aflição, eles clamavam o Senhor. Jefité tinha pegado sua mala, tinha ido embora para Tobi. O tempo passou e a Bíblia diz que Deus levanta os amonitas, inimigo clássico de Israel, irmãos. Levanta o rei dos amonitas e agora o rei de Amon, ele quer tomar algumas terras de Israel. Só que não tem. E agora? Quem pelejará por nós? Não tem ninguém. Aí a Bíblia fala que Jefité era um moço valente, ele era um guerreiro, destemido. A tribo de Gileade, os anciões de Gileade se levantam e vão até Tobi e falam para Jefité: por favor, venha pelejar conosco. Se você pelejar com os filhos de Amon por nós, você vai ser cabeça da nossa casa. Aí Jefité: oh meu Deus, vocês me expulsam de casa, vocês me tratam, vamos usar uma linguagem moderna, vocês me expulsam igual um cachorro, vocês me tratam, me maltratam, e agora quando vocês precisam, vocês me chamam? Aí os anciões falaram assim: olha, se você vier e lutar contra os amonitas, você vai ser o nosso líder, você vai ser o nosso cabeça de tribo. Aí ele falou: então jura perante o Senhor. E os anciões e os irmãos de Jefité juraram, e Jefité aceitou. Só que a Bíblia diz que antes disso acontecer, quando Jefité foi até Tobi, morar em Tobi, se ajuntaram a ele as pessoas amarguradas de espírito. Uma briga com o microfone, irmãos. As pessoas amarguradas de espírito, as pessoas angustiadas e de caráter duvidoso, né? Então, essas pessoas se juntaram a Jefité e Jefité fez deles um exército. Jefité se tornou líder deles. Então, o que aconteceu? Quando os anciões de Gileade foram atrás de Jefité, os irmãos estão me entendendo, irmãos? Tá. Quando os irmãos foram atrás de Jefité, e Jefité aceitou, então ele trouxe esse exército, e antes de brigar com o rei de Amon, ele tentou apaziguar a situação. Ele mandou mensageiros ao rei de Amon e falou assim: olha, as terras que você está querendo tomar de nós não te pertencem. Essas terras o nosso Deus nos deu, porque nós pelejamos contra o rei Seom de Esbom e nós adquirimos essa terra. Por que você está querendo tomar o que não é seu? Mas o rei de Amon nem levou em consideração e marchou contra Israel. E a Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Jefité. E Jefité passou, irmãos, para Mispá, passou Manassés, chegou lá, irmãos, e foi uma vitória brilhante que o Senhor deu para Jefité.
Jefité venceu os amonitas. Aí nós vamos chegar no capítulo 12. Capítulo 12. O que era para ser uma celebração, o que era para ser um culto de ações de graças, o que era para ser festa, não foi. Por quê? Porque os efraimitas, tribo proeminente ao norte do Jordão, os efraimitas, com um orgulho maligno, com uma presunção diabólica, eles não aceitaram a vitória pelas mãos de Jefité. Então, o que era para ser uma celebração, o que aconteceu? Eles passaram o Jordão, chegaram até Jefité e falaram para ele assim: você foi até a peleja com a sua tribo e não nos chamou. Nós vamos queimar a sua casa com você dentro. Pensa bem na ousadia, pensa bem na afronta. Então, no versículo 2, Jefité vai nos dizer que ele chamou a tribo de Efraim. Ele vai dizer assim: eu vos chamei, mas vocês não foram, me deixaram sozinho. Então, no versículo 3, ele vai dizer: eu coloquei a minha alma na minha mão e o Senhor me deu a vitória. Então, o que nós vemos? Efraim, uma tribo de irmãos invejosos que não aceitam a vitória de Deus na vida de outra pessoa, que não aceitam que Deus dê a vitória por mãos de outra pessoa. Então eu penso que quando Jefité foi lutar e ele chamou os efraimitas pensaram assim: nós não vamos não, tomara que ele perca a guerra, porque se ele perder a guerra a gente vai dizer: é porque nós não fomos, nós não estivemos lá. Tomara que ele perca. Já viu aqueles irmãos? Imagina se Deus vai usar o filho de uma prostituta. Já viu isso? Imagina se Deus vai usar um bastardo. Não, Deus não faz isso. Só, irmãos, que só tem essa conversa quem não conhece Deus. Porque quem conhece, irmão, sabe que Deus faz o que Ele quer. E aí o que era para ser uma celebração virou outra guerra. Jefité pegou os seus homens, os seus soldados, e colocou no vale do Jordão, aonde o rio era mais raso, né? Colocou os soldados ali. Então, como os efraimitas tinham atravessado o Jordão para vir até Gileade, agora eles tinham que voltar para Efraim. Então, quando eles iam passando para Efraim, para os soldados de Jefité não saber que era eles, o que eles faziam? Eles colocavam roupinha de gileadita, né? Penteavam o cabelinho assim igual gileadita, e eles iam lá atravessar o rio. Quando eles iam atravessar o rio, o soldado perguntava: você é efraimita? Ele dizia: não, sou não. Aí tinha uma senha. Eles falavam assim: então diga, Shibolete. Só que a fonética dos efraimitas não conseguia alcançar o CH, eles não conseguiam. Então ele falava Sibolete. Aí cortava a cabeça deles. Toda vez que um efraimita chegava disfarçado, o soldado perguntava: você é gileadita? Sou. Então fala Shibolete. Sibolete. Morria. E a Bíblia diz, irmãos, que Efraim teve uma baixa de 42 mil homens. Isso é muita coisa, irmãos. 42 mil homens. Por quê? Porque não aceitaram a vitória de Deus na vida de outra pessoa. Porque eles não entenderam que quando Deus age, não tem quem impeça Deus de agir. Agora nós vamos andar mais um pouquinho e nós vamos estacionar no livro de 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, exatamente no capítulo 1, nós vamos falar da nossa segunda personagem. A Bíblia vai falar que em Ramá, nas montanhas de Efraim, morava um homem por nome de Elcana. Esse homem tinha 2 mulheres, Ana e Penina.
Lendo a Bíblia, eu entendo que Ana era a primeira mulher. Meditando, a gente entende que Ana era a primeira mulher. Mas a Bíblia diz que Deus fechou sua madre, então ela não conseguia gerar filhos. Então, a lei dizia que quando a mulher não conseguisse dar filhos para o marido, ele podia se casar com uma segunda mulher para que lhe desse filhos. Aí eu entendo que Penina era a segunda mulher. E Ana, com tudo isso, ela ficou muito amargurada. Nós conhecemos bem a história de Ana. Então, no capítulo 1, do versículo 1 até o 7, o narrador vai nos contar a história de uma mulher aflita, desesperada, amargurada, que sempre era zombada pela sua rival. Irmãos, Penina era cruel. Irmãos, Penina não tinha 1 miligrama de misericórdia. E ela conseguia derrubar a Ana. Ela conseguia amargurar a Ana de uma tal maneira, irmãos. Aí a Bíblia vai nos dizer que uma vez por ano, Eucana pegava suas mulheres problemáticas, pegava seus filhos e subia até Siló para adorar o Senhor. Por certo, vamos aqui, por certo os vizinhos pensavam assim, quanta hipocrisia, briga o ano inteiro, uma família desajustada, depois põe roupa bonitinha e vai para a casa do Senhor. Não é assim? Essa família desajustada, briga, depois vai para o culto. É assim que as pessoas pensam. Só que as pessoas que pensam assim, elas têm a mente de efraimita. Porque eles não entendem que é aqui na casa do Senhor que é o hospital de Deus. É aqui que Deus cura, é aqui que Deus liberta, é aqui que Deus transforma, é aqui que Deus dá vitória. É aqui é um hospital, irmãos. Então Eucana conseguia enxergar isso, ele conseguia ter a devoção acima da aflição. Todo ano, pegava suas mulheres problemáticas, irmão, colocava no carrinho, lá ia, e as mulheres lá atrás brigando, e Penina judiando de Ana, irmãos. Eu não sei quantos anos isso aconteceu. Quando nós lemos a narrativa do versículo 1 até o 7, irmãos, isso não é só uma história sendo narrada. Irmãos, isso é um cotidiano, isso é uma rotina. Isso é uma rotina de uma mulher cruel, sem misericórdia, pisando os sonhos de outra. Ana viu, porque ela feria Ana no âmago da sua ferida. Irmãos, Penina pisava o sonho de Ana, ela machucava a ferida de Ana, todo dia, todo ano na casa do Senhor. Olha que mulher, misericórdia, na casa do Senhor. Ela judiava tanto de Ana, irmãos, tanto que a Bíblia vai nos dizer no versículo 7 que Ana não conseguia comer. Ela ficava tão aflita que ela não conseguia se alimentar. Irmãos, pensa nisso, que mulherzinha ruim. Meu Jesus amado. Ainda bem que ela ia para a casa do Senhor, tomara que Deus tenha consertado ela. E aí, irmãos, Eucana, a Bíblia vai nos dizer que Eucana amava a Ana. E toda vez na hora do sacrifício ele lhe dava porção dupla. Porque, irmãos, o sacrifício funcionava da seguinte maneira. Quando o adorador entrava na casa do Senhor e ofertava o animal, um cordeiro, uma ovelha, a Bíblia vai nos dizer que quando aquele animal era colocado no altar em sacrifício, a gordura e o sangue pertenciam a Deus. A espada e o peito pertencia ao sacerdote e a demais parte era do adorador. Entenderam? Sabe o que isso significa? Que quando nós trazemos aqui na casa do Senhor o nosso culto, e o apóstolo Paulo diz assim, apresentai a Deus um culto racional. Quando nós trazemos a nossa adoração ao Senhor, quando nós cultuamos a Deus com o nosso coração, Deus vai pegar uma parte para Ele, Deus vai dar uma parte para o sacerdote, a outra parte Ele vai dividir conosco. A outra parte Ele vai nos dar para saciar a nossa alma, para matar a nossa fome, para que nós nos alegremos na sua presença. Esse é o motivo do culto.
Por isso temos que trazer um culto racional. Por isso temos que trazer um culto santo a Deus. Porque esse culto vai ser dividido conosco. E Eucana pegava a parte que o sacerdote lhe dava todo ano. Ele pegava a porção dupla e entregava para Ana. Ana não comia. Todo ano, irmãos. Eu não sei quanto tempo. Não sei se isso foram 3, 10, 20 anos. Eu não sei quantos anos foram. Eu sei que Ana não comia. Amargurada, irmãos. Pensa, coitada dessa mulher, irmãos. Amargurada. Amargurada, desesperada, angustiada. Acho que ela não tinha nem coragem de se arrumar direito, irmãos. Eu acho que ela não tinha nem ânimo para nada. Mas, como para a alegria dos injustiçados o tempo passa, para a alegria de Ana chegou o versículo 8. E a Bíblia nos diz que um dia, dentro da casa do Senhor, que é o hospital de Deus, o seu marido Eucana resolve se levantar. E como sacerdote da casa, do lar, ele chega para ela e fala assim: Ana, por que você está amargurada desse jeito? Eu te amo, minha linda. Oh, minha boneca, sorria. Eu não te sou melhor do que 10 filhos? Eu cuido de você melhor do que 10 filhos cuidariam. Eu te amo, mulher, sorria, levanta. Irmãos, essa palavra vinda do sacerdote do lar foi uma injeção de ânimo para Ana. E Ana resolveu fazer uma coisa que ela já devia ter feito antes, mas ela nunca teve coragem porque ela nunca tinha ânimo. Ana se levanta. Eu acho tão bonitinho que a Bíblia fala assim, que Ana, ela se levantou, né? Na tradução hebraica, é como se o narrador dissesse assim, Ana, uma linguagem mineira. Quem é mineiro aqui? Assim, uma linguagem mineira, deu uma escapulidinha. Ana escapuliu, ela deu uma fugidinha. E sabe para onde ela foi? Ah, meus irmãos, que coisa linda. Ela foi para a presença do Senhor. Ali, irmãos, ela se prostrou, depois de uma palavra de ânimo do seu marido, ela se jogou aos pés do Senhor, e ela chorou, e ela chorou, e ela falou com o Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que Eli, o sacerdote, ele já era velho. Mais para frente, a Bíblia vai nos dizer que os olhos dele já estavam escurecidos. Então, Ana e Eucana ia todo ano, mas ele não reconheceu que era Ana que estava ali. Então, quando ele via aquela mulher, já viu quando a gente ora, irmão, se filmar a gente orando é muito engraçado, né? A gente abaixa a cabeça, ora, daqui a pouco a gente levanta a cabeça, levanta as mãos, né? E ela chorava, só que a Bíblia diz que ela não falava palavra, ela só movia os lábios, E o sacerdote achou estranho. Aí ele deu uma repreensão nela, mas aí, irmãos, essa passagem não está na Bíblia à toa. Essa passagem não está na Bíblia à toa. Ela, uma mulher, se fosse Penina, ela ia xingar Eli. Mas era Ana. Ela falou assim, oh, meu Senhor, não tenha sua filha por serva de Belial. É que eu estou tão amargurada de espírito, e eu vim derramar a minha alma na presença do Senhor. Irmãos, presta atenção no que vai acontecer, porque eu estava falando para a irmã Priscila que às vezes a gente lê a Bíblia e a gente atropela os caminhos, os versículos. Mas presta atenção no que vai acontecer. Esse homem pode ter todos os defeitos dele. Esse homem, irmãos, pode, porque eu já vi muitas pessoas pregarem no púlpito humilhando o sacerdote Eli. Ele podia ter todos os defeitos dele, mas tem uma coisa, ele tinha sobre si o peitoral da autoridade de Deus. Ele tinha as divisas da autoridade de Deus. E quando ele disse para ela, vai em paz, minha filha, e o Senhor te conceda a tua petição, a Bíblia diz que Ana se levantou outra mulher. E o seu semblante já não era mais triste. Ela sorriu. E lá, lendo aí no versículo 18, a Bíblia diz assim, e Ana comeu. Olha, irmãos, os caminhos,
Olha, irmãos, que para nós recebermos as nossas bênçãos, nós temos que passar por caminhos. Nós temos que respeitar a hierarquia. O sacerdote abençoou. E quando o sacerdote ministrou a palavra de bênção, Deus derramou a bênção. A Bíblia diz que naquele mesmo dia eles foram embora para Ramá, voltaram para casa. À noite, Eucana coabitou com Ana e Deus ouviu a palavra do sacerdote. Abençoou Ana, lhe abriu a madre e ela concebeu Samuel. E nós vamos ver lá no final do capítulo 1 de Samuel, que depois de um tempo, ela desmama Samuel, ela vai à casa do Senhor. Ai, irmãos. Aleluia, agora ela vai uma mulher vitoriosa. Agora ela vai, sabe fazendo o quê? Deus não divide o culto conosco, sim ou não? Deus não dá parte do culto para nós. Ana vai levar agora a sua parte para Deus. Agora ela chega na casa do Senhor, com Samuel pequenininho, e ela vai dizer para o sacerdote: ó Senhor, por este menino orava eu. E não termina aí. Ana abre os seus lábios, capítulo 2, e ela entoa um cântico a Deus, o cântico da vitória. Então orou Ana e disse: o meu coração regozija no Senhor. Mulher amargurada de alma, com sonhos despedaçados, com a alma ferida. A minha força está exaltada no Senhor. A boca de uma mulher que não conseguia dizer palavra diante de Deus. A minha boca ri dos meus inimigos, porquanto eu me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti. Rocha minha, nenhuma há como o nosso Deus. Agora ela vai falar de Penina. Ela se calou a vida inteira, mas agora diante do Senhor, no seu cântico de vitória, ela vai dizer: não multipliqueis palavras de altíssima altivez, não saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor Deus, Ele dá sabedoria, Ele pesa todos os feitos na balança, Ele quebra o arco dos fortes. Os que antes eram fartos, tinham fartura, tinham tantos bens, agora eles se alugam por pão, alugam o seu corpo para ter pão. Mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Irmãos, é por isso que eu digo para vocês: celebrem a Deus. Irmãos, o nosso Deus, Ele pode todas as coisas. Irmãos, quando o nosso Deus resolve abençoar, seja Jefité, seja Ana, oh meus irmãos, e agora ela vai dizer assim: a que era estéril, oh Deus, teve 7 filhos, e a que tinha muitos filhos, enfraqueceu. Sabe o que ela está dizendo? Deus fechou a madre de Penina. E nós nunca mais, ouvimos falar de Penina. Mas pergunta: quem é Ana? Quem é Ana? A mãe do sacerdote, a mãe do juiz e do profeta Samuel. Irmãos, eu estou aqui nesta noite para nos dizer que o nosso Deus peleja por nós. Eu estou aqui nesta noite, irmãos, para nos dizer que nós não temos um Deus distante. Ele está conosco no nosso dia a dia. Ele está conosco acompanhando, irmãos, aqueles que nos perseguem, porque existem pessoas que não gostam de nós, irmãos. O que a gente vai fazer?
Eles não gostam. Eles vão fazer de tudo para ver a gente cair. Eles vão usar de hipocrisia. Eles vão. Mas o nosso Deus está vendo. Nosso Deus está vendo. E a hora que o nosso Deus resolve abençoar. Irmãos. É por isso que o salmista diz assim: cantai ao Senhor um cântico novo. Abra a sua boca, cante ao Senhor, porque o nosso Deus, Ele faz maravilhas. E eu me lembro agora, sabe de quem? De Moisés. Eu me lembro agora de Moisés, irmãos. Quando eu leio a passagem, irmãos, do Mar Vermelho, ela já foi cinematograficamente filmada, ela já foi agora transmitida em novelas. Irmãos, mas ninguém, nem no cinema, nem em novela, ninguém consegue explicar, ninguém fala, irmãos, que o Senhor Jeová dos exércitos desceu dos céus. Ele não mandou anjo, ele não mandou arcanjo, ele desceu dos céus e ele estava ali com o povo dele, irmãos. Ele estava ali. Pensa Deus pisando, irmãos, aquelas terras, porque Deus, Ele mesmo pessoalmente lutou contra os deuses egípcios. Eu vou pelejar contra os deuses egípcios. Ele desceu. E eu vejo Deus, irmãos, de uma forma, nessa passagem, eu vejo Deus de uma forma antropomórfica, ou seja, eu vejo Deus não um ser frio, Moisés, não, eu vejo Deus como nós humanos, cheio de emoção. Estende a mão: Moisés, diga ao povo que marche. Moisés, vamos. E Deus estendia a mão e o carro de Faraó quebrava. Oh, meu Deus do céu. E os cavalos lá era noite, aqui era dia. E Deus, vai passando, vai passando. Eu vejo Deus agindo, irmãos, de uma forma muito poderosa nessa passagem. Passou o mar, Moisés estendeu as mãos, o mar fechou. O exército de Faraó, irmãos, eram príncipes. Irmãos, quando a gente fala o exército de Faraó, eu não sei se hoje em dia tem um exército ao qual a gente possa comparar. Eu não sei se o exército russo, não sei do exército chinês, eu não sei como que é, nem do norte-coreano, não dá para dizer, nem do exército americano, que já perdeu muita moral o exército americano. Não sei com quem eu poderia comparar, mas o exército de Faraó, irmãos, eram guerreiros valentes, eles eram príncipes hábeis na batalha, não era à toa que eles eram uma potência, eles eram muito guerreiros mesmo, valorosos. E a Bíblia diz que todos eles ficaram no mar. Irmãos, oh, que coisa linda! Oh, que coisa linda, irmãos! A Bíblia diz, irmãos, eu acho tão bonito esse versículo. Êxodo capítulo 15, abram, vamos. Eu acho tão bonito, irmãos, esse versículo. A Bíblia vai nos dizer assim: então cantou Moisés. Irmãos, Deus estava ali. Então cantou Moisés. Moisés abriu a boca, irmãos, deve ter levantado as mãos para o céu. Irmãos, vou ler só um pedaço desse cântico, porque é muito bonito. Aleluia. Então cantou Moisés e os filhos de Israel este cântico ao Senhor e disseram: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Irmãos, Deus abateu os maiores deuses egípcios, porque Faraó se julgava um deus. O Faraó que nós assistimos, que nós vemos, irmãos, no Antigo Egito, não é o que nós assistimos na novela, não tem nada a ver. Os faraós de antigamente, as pessoas não podiam olhar para o rosto deles. Quando eles passavam, as pessoas se prostravam, porque ele era tido como Deus. Não é nada disso que se vê por aí, porque eles contemporizam muita coisa. Deus desceu e abateu os maiores deuses egípcios. O Senhor é a minha força e o meu cântico, Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. E Moisés, irmãos, vai cantar esse cântico. E Deus estava ali. Imagina o povo de Israel cantando e Deus ali sendo celebrado. Eu não sei se vocês sabem, mas São João, o evangelista, quando ele chegou no céu,
Alguém lê para mim, por gentileza? Eu vou precisar que alguém leia. Apocalipse também, capítulo 15, versículo 3. João Evangelista, quando ele chegou no céu, sabe o que o João ouviu? Alguém sabe me dizer? Pode ler, irmã, por favor. João ouviu no céu, eu conheço esse, peraí, quando ele ouviu, e cantavam o cântico de Moisés. Irmãos, lá na eternidade, lá no céu, a igreja, os anjos vão cantar esse cântico aqui, o cântico de Moisés, porque é o cântico da vitória, porque é o cântico que Deus coloca na boca dos seus santos, porque é o cântico de exaltação a Deus, porque Ele triunfou poderosamente, Ele quebrou o arco dos fortes, Ele esmagou os deuses debaixo dos seus pés, Ele disse: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. E as nações viram e tremeram, oh irmãos, e tremeram diante do Senhor, e as nações viram e o temor se apoderou. Quem é esse Deus sem face? Quem é esse Deus que esse povo adora? Esse é o Senhor dos exércitos, poderoso na batalha, forte na guerra. E nós vamos ver, irmãos, o cântico dos vitoriosos. Irmãos, você já cantou o seu cântico a Deus? Não cantou? Prepare-se. Você vai cantar. Você vai cantar. Prepare-se. Seu canto vai estar no céu, junto com o de Moisés. Nosso cântico estará lá. Celebraremos a Deus com os nossos cânticos e com a nossa vitória? Traremos a nossa vitória para a casa do Senhor, como Ana trouxe Samuel? E ela disse: o meu filho é teu. Assim como Deus divide o culto conosco, dividimos as bênçãos que nós ganhamos com Deus. E nós vamos ver em Êxodo 15, o cântico de Moisés. Em 1 Samuel 2, o cântico de Ana. Tem o cântico de Débora, a juíza. Débora também cantou. Deus ia dar vitória, gente. Deus chamou Baraque e falou para ele assim: olha, você vai vencer o povo. Ele titubeou, ele não teve coragem, e a vitória foi dada para Jael. E Débora canta isso, né? Depois nós vamos ver o cântico de Davi, irmãos, oh meu Deus. Segundo livro de Samuel, capítulo 22, é o mesmo Salmo 18, é o mesmo. O cântico de vitória de Davi. Eu acho tão bonito, quando ele fala assim: laços de morte se apoderaram de mim, cordéis do inferno se apoderaram de mim, mas eu clamei ao Senhor, e dos altos céus Ele me ouviu, Ele voou, se assentou num querubim e veio em meu socorro. Aí o cântico de Davi. Depois nós vamos, no Novo Testamento, nós vamos ter o cântico de Zacarias, o senhorzinho, o sacerdote, humildinho, que Deus deu a honra de ser pai do precursor do Messias. Depois nós vamos ver o cântico de Maria, a menina humilde que Deus exaltou como a mãe do Messias. Depois nós vamos ver o cântico de Paulo, em Romanos. Ó profundidade das riquezas e da sabedoria e do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os teus caminhos, inescrutáveis os seus juízos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor? Quem primeiro lhe deu, para que Ele possa retribuir? Porque dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. E não termina aí.
Lê de novo para mim, pastora, por gentileza. Apocalipse 15, 3. O cântico não termina aí. Tem um outro cântico aí, a senhora percebeu qual é? O cântico do Cordeiro. Jesus abriu os seus lábios e exaltou ao Senhor. Jesus cantou para Deus. De contene. Não há Deus como o Senhor. Não há guerreiro como o Senhor, porque quando ele se levanta, Davi diz, quando Deus se levanta para vir em nosso socorro. 1 Samuel 22, ele vai dizer assim, porque o resfolegar das suas narinas acendem fogo, porque o Senhor assoprou e o mar se secou. Ele vem em socorro daquele que confia nele. Você confia no Senhor? Você confia no Senhor? Você faz como Ana e coloca as suas petições nas mãos do Senhor? Você faz como Jefité? Irmãos, Jefité era um homem bruto. Ele não era um príncipe como Moisés. Ele não era gentil, de gentil porte como Davi. Ele era um homem bruto. A Bíblia diz isso. Ele era um homem bruto. Mas quem disse que Deus precisa de biotipo para usar? Quem disse que Deus precisa de biotipo certo para abençoar? Ele abençoa aqueles que confiam nele. Ele abençoa todos aqueles que confiam nele, que creem nele. E lá no capítulo 11 de Hebreus, versículo 32, alguém me corrija se eu estiver errada. O escritor aos Hebreus vai fazer menção ao nome de Jefité, um homem de fé. Um homem de fé. Porque o nosso Deus não tem limites. Sabe esse mesmo Moisés, aleluia, que abriu os braços, atravessou o mar, o povo passou o mar vermelho a pé enxuto. Esse Moisés, ele prevaricou contra o Senhor. Ele pecou contra o Senhor. Prevaricar significa usar da autoridade indevidamente. A Bíblia diz que ele prevaricou contra o Senhor. Quando era para ele tocar na rocha, ele bateu, por certo, julgando que a autoridade era dele. Ele fez da forma dele, não como Deus mandou. Ele prevaricou contra Deus. Por conta disso, Deus ficou muito bravo com ele. E Deus falou assim, Moisés, você não vai entrar na terra prometida. Deuteronômio, capítulo 3, do versículo 23 a 26. Leiam para mim, por gentileza. Pode ler, irmãos, em alto e bom som, porque assim, eu não estou aqui sozinha, vocês estão comigo, nós estamos juntos. Por gentileza, quem achou pode ler. Irmãos, não me deixa sozinha, pelo amor de Deus, irmãos, nós estamos juntos. A bênção do Senhor é para nós todos. Deuteronômio 3, de 23 a 26. Obrigada, minha irmã. Quando
Quando Deus disse para Moisés assim, Moisés, você não vai ver a terra prometida, vocês pensam que Moisés falou, sim, senhor, está ok? Irmãos, Moisés ficou inconformado. Ele ficou inconformado, ele instava com o Senhor, Senhor, por favor, Senhor, por favor, Senhor, por favor, me deixa atravessar. Senhor, eu cheguei até aqui, são 39 anos caminhando com o teu povo, Senhor, por favor. Teve uma hora que Deus se irritou. A Bíblia diz que Deus falou assim, basta, Moisés, não me fale mais sobre isso. E nós vamos ver no último versículo de Deuteronômio, quando Deus fala para Moisés assim, sobe ao monte Pisga. Na realidade, o monte Nebo, ele é formado, é uma cadeia de montes. Deus mandou ele subir no monte Pisga. Ele subiu no Nebo, foi até Pisga. A Bíblia diz que Deus falou para ele assim, olha a terra daqui, olha a extensão dela, olha para frente, olha dos lados, contempla. Você não vai entrar. Mas essa terra eu dou de possessão ao teu povo. Eles vão possuir. A Bíblia diz que Moisés olhou, contemplou e morreu. Pensa o coração de Moisés. Pensaram? Pensaram o coração de Moisés? Coloquem o capacete agora, apertem os cintos e venham comigo. Venham comigo. Moisés morreu, nós estamos deixando Moisés morto no Monte Pisga. Ninguém sabe onde está o corpo dele. Então agora nós vamos descer o Monte Pisga. Venham comigo, não me deixem só. Nós vamos ver Josué conquistando parte da terra. Nós vamos ver Josué fazendo a distribuição das tribos. Josué morre, nós vamos atravessar o livro de Juízes. Estão atravessando comigo? Estão vendo? Gideão, Sansão, Jefté, Eude, estão vendo? Então tá. Deus levanta o último juiz, Samuel, a bênção de Ana. Irmãos, olha, diga de passagem, a Bíblia diz que depois de Samuel, Ana teve mais 5 filhos. Estão vendo Samuel? Samuel está ungindo Saul, olha lá, ele está derramando a botija na cabeça de Saul, vocês estão vendo comigo? Saul reina, é um péssimo rei, Deus levanta Davi. Vamos ver agora Samuel descendo a casa de Jessé e ungindo Davi. Davi toma posse do reino, Davi envelhece, Salomão reina. Salomão, no final da vida, dá uma vacilada, por conta disso as tribos são divididas. Estão vendo as tribos sendo divididas? 10 vão ficar ao norte, 2 ao sul. O filho de Salomão, descendência de Davi, vai ficar com as 2 tribos do sul. E nós estamos vendo o povo de Israel pecando, o povo de Israel pecando. Vocês estão vendo comigo? Agora, o rei da Síria chega lá e toma Israel, leva Israel embora, destrói Samaria. Venham comigo. Estão vendo agora? Nabucodonosor está entrando em Judá. Nabucodonosor está destruindo Judá, destruindo o templo do Senhor, queimando a fogo, porque os judeus foram infiéis. Estão vendo comigo agora? O povo de Judá está indo embora para a Babilônia. Chegaram na Babilônia. Estão conseguindo visualizar? Passam-se 70 anos. Deus desce, destrói a Babilônia, derruba a Babilônia, acaba com ela. Se levanta um outro império poderoso, Medo-Persa. Dario agora se levanta. Vocês estão vendo Dario? Venham comigo, não me deixem. Agora se levanta Ciro. E Ciro diz que ele permite que os judeus vão reconstruir a casa do Senhor. E agora os judeus saem e vão reconstruir a casa do Senhor. E reconstroem. Vocês estão vendo agora lá Neemias. Neemias está lá, irmãos, está arrumando o muro. Está arrumando os muros de Jerusalém. Vocês estão vendo? Agora nós estamos entrando no período intertestamentário. Olhem da janelinha. Estão vendo? Deus não fala com o povo. Deus não fala com o povo. Está tudo em silêncio. Agora quem domina os judeus é o Império Romano, um império forte. A Bíblia diz que esse império vai se levantar. Vocês estão vendo? Atravessamos o período intertestamentário, aterrissamos. Chegamos agora em Mateus.
Vamos para o capítulo 17. Desçam todos agora e vamos subir o Monte Tabor. Vamos subir o Monte Tabor. Estão subindo? Chegamos. Quem que vocês estão vendo no Monte Tabor? Do lado de cá eu estou vendo 4 homens. Um é Pedro, Tiago, João. O outro é Jesus. Aquele lá tem a aparência de Jesus. Do lado de lá eu estou vendo 2. Estou vendo 2 homens do lado de lá. Um é Elias. Quem é o outro? Quem é o outro, gente? Quem? Nós não deixamos Moisés morto no Monte Pisga há um tempinho atrás? Moisés não estava morto no Monte Pisga? Quem que está lá? Vocês têm certeza? Vocês têm certeza? Não é reencarnação. É Deus que não se limita a tempo e a espaço. É Deus que não se prende na história. É Deus que ultrapassa todas as barreiras para abençoar aquele que nele crê, nem que seja depois de morto. Moisés não está morto, Moisés está vivo. Porque uma vez Jesus disse para os saduceus: Deus não é Deus de morto, Ele é Deus de Abraão, Isaac e Jacó, eles estão vivos. Quem está no Monte Tabor é Moisés, aquele mesmo que a irmã acabou de ler. Senhor, por favor, me deixa ver a terra. Os seus pés agora estão pisando a terra prometida. Irmãos, porque vale a pena confiar em Deus. A história não acaba aqui. A história não termina aqui. O mesmo Deus que lá no começo disse haja e houve, Ele diz haja. Escutem, irmãos, escutem barulhos atômicos, escutem, irmãos, o estrondo de trovões, escutem, irmãos, vejam raios riscando os céus. Por quê, Rita? Porque a palavra de Deus derruba todas as barreiras, porque a palavra de Deus quebra todas as cadeias, porque a palavra de Deus tira todos os empecilhos para abençoar aqueles que nele creem. Tem bênçãos para nós na eternidade. Vocês creem? Tem bênçãos para nós na eternidade. O nosso Deus não parou, o nosso Deus não está dormindo. O nosso Deus está vivo e Ele peleja por nós. Moisés entrou na terra prometida. Deus cumpriu o desejo de Moisés. Depois de morto, irmã Rita, Deus é atemporal. Deus é o nosso Deus. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Bendizei ao seu nome, porque Ele é o Senhor, porque Ele é poderoso na guerra, porque Ele é forte nas batalhas, porque não há Deus como o nosso Deus, porque Ele quebra o arco dos fortes, porque Ele tira o necessitado do monturo e põe para sentar-se com príncipes, porque Ele chama à existência as coisas que não são. Traga as suas petições ao Senhor, confia nele de todo o teu coração, porque aquele que confia no Senhor é como um monte de Sião que não se abala, não tem abalos sísmicos, não tem terremotos que mexa com o monte de Sião. Sabe por quê? Porque em Jeremias, em Isaías, em Ezequiel, em Oséias, em Amós, Deus vai dizer assim: o monte Sião é meu, é o meu monte, eu escolhi aquele lugar. Então os que confiam no Senhor não vão sofrer abalo sísmico, não vão sofrer, porque é firme, rocha firme, como o nosso Deus, porque nós estamos firmados nele. Irmãos, que Deus nos abençoe. Irmãos, que o Senhor derrame sobre nós a sua bênção. Não desista dos seus sonhos, ainda que eles sejam pisados como Penina cruelmente, covardemente pisava os sonhos de Ana. Mas Ezequiel diz, oh aleluia, que o nosso Deus junta ossos secos, e que de ossos secos Ele faz um exército. Deus junta os caquinhos dos nossos sonhos e transforma em realidade para os nossos inimigos saber que Ele é Deus, para
que as pessoas saibam que Ele peleja por nós. O Senhor é a nossa força. E como cantou Maria, atentou para a baixeza da sua serva para exaltá-la. Irmãos, quem é como o nosso Deus? Amém, meus irmãos? Que Deus nos abençoe. Esse é o cântico dos vitoriosos. Confiamos em Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe grandemente. Aleluia.